ouvintes, mais um podcast e hoje estamos aqui, com um amigo, o nosso pastor Renato, aqui da Assembleia, de Deus, em Seixal. Seja bem-vindo, pastor, é um prazer, viu? Hoje vamos estar escutando um bocadinho do testemunho, da história desse pastor, e é um prazer, além de reconhecê-lo como um pastor, um homem de Deus. Eu confesso que eu admiro o Senhor, e tenho essa oportunidade de estar falando agora que, além de um homem de Deus, é também um pregador da palavra, que quando eu escuto as suas pregações, eu confesso que eu aprendo muito. Então, seja bem-vindo ao nosso podcast. E eu gostaria de saber, não só eu, mas todos os ouvintes, um pouquinho da sua história, seu testemunho, começo da conversão. Então, pastor, fique à vontade. Amém. Amém. Eu também quero aqui agradecer por essa oportunidade, viu, irmã Tassiane? Amém. E pelo todos os irmãos que estão por trás aí desse podcast, que Deus trouxe na vida de vocês para ser bênção em outras vidas. Amém. E quero agradecer a Deus por essa oportunidade de poder também trazer um pouquinho daquilo que Deus realizou na minha vida pela bondade e misericórdia do Senhor Jesus. Deus é maravilhoso. Sabendo que a obra do Senhor, ela é para todos, a chamada é para todos, mas temos que estar com o coração disponíveis para o Senhor entrar e fazer morada. É verdade, é verdade. Quando eu me converti, como você disse, o meu testemunho começou bem lá atrás. Eu tinha 21 anos de idade quando o Senhor Jesus me encontrou. Então, a minha conversão foi um trabalhar unido da igreja naquela época. Os irmãos se reuniam para tocar e eu tinha um estúdio, eu ainda não era cristão, e esses irmãos, faltou um baixista lá para tocar nesse grupo. E como eles conheciam alguns componentes desse grupo de música que nós tínhamos no mundo, ou seja, na vida secular, esses irmãos foram até a porta do estúdio onde nós tínhamos e convidou para poder ir lá ajudá-los. Só que, como a gente não tem o conhecimento de Cristo, somos cegos, o nosso entendimento é cego pelo príncipe desse mundo, nós não compreendemos as coisas do Senhor. Eu achei que um absurdo crente ir na porta do estúdio, tentar chamar ou até mesmo convidar uma pessoa que nem conhecia Jesus. Pronto, começou daí. Foram aqueles irmãos corajosos que foram levar esse evangelho lá no meu coração por uma estratégia de Deus, onde eu abri meu coração naquele momento e fui lá ajudá-los nesse louvor que eles iam fazer na igreja. Quer dizer, mesmo achando um absurdo, mas existia já um plano de Deus aí para estar, lhe resgatando do mundo, e o Senhor começou a tocar. Exatamente, eu fui lá, achei um absurdo, não entendia nada que os irmãos cantavam, porque a palavra de Deus, para quem não conhece, no primeiro momento você não percebe nada, porque ainda a sua mente está cauterizada, a sua mente ainda está totalmente tomada pela escuridão, Mas quando eu fui para lá e comecei a tocar com eles, passado algum tempo, porque a história é muito longa, passado algum tempo, me convidaram também para ir numa igreja, depois de tudo isso. Chegando nessa igreja, estava umas irmãzinhas do Circulação nesse culto, e nós estávamos ali já, todos os integrantes daquela banda secular já estavam na igreja. Quando nós chegamos nessa igreja, nós fomos convidados para tocar com um conjunto da igreja, essas irmãzinhas de Circulação estavam lá, uma daquelas interviu perguntando o presbítero Vanilson, perguntando: olha, esses meninos não eram os meninos que tinham um estúdio aqui na rua? Eita, quer dizer que foi todo grupo. Exatamente, aí naquele momento eu olhei para aquelas irmãs, aí paramos ali o louvor, e aquela irmã olhou para nós e falou assim: vocês eram aqueles jovens que ficavam dentro de um estúdio que tinha ali? Vocês se lembram que nós parávamos do outro lado da rua para orar por vocês, estendíamos as minhas mãos? E eu até falei assim: irmã Tassiane, esses irmãos da igreja, eles são malucos mesmo. E aquelas irmãzinhas todo dia passavam na porta do estúdio, levantavam as mãos, e eu acredito que intercedia pelas nossas vidas. E naquele momento, nós ali na igreja, quando elas perceberam que era nós, eu disse no microfone, o presbítero falou: pode falar o seu testemunho aqui. Eu disse: realmente nós somos aqueles meninos que tocavam ali no mundo.
tocava ali, hoje nós estamos aqui louvando a Deus. Glória a Deus. E naquele momento houve-se uma presença tão gloriosa do Senhor, e isso nos ensinou o quê? Nunca nós devemos deixar de interceder por alguém, ou até mesmo orar por alguém e levar a mensagem, ainda que pareça loucura, irmã, tá certo? É verdade. Ainda que pareça loucura, né? Assim, Para muitos é maluquice. Para muitos. Né, as irmãs diziam que estavam estendendo a mão, Exatamente. profetizando na vida de vocês. Isso, exatamente, orando, pedindo a Deus para nos tirar daquela vida. Era uma vida mesquinha, gananciosa. Mas o Senhor chegou a tocar em bares, Muito. em festas. Desde os 16 anos eu tinha um conjunto que na minha cidade lá no Brasil, em Uberlândia, era bem conhecido. Eu já toquei, já abri show para vários cantores famosos, Skank, Paralamas do Sucesso. Na época nós fazíamos muito isso. Então, assim, quando aquelas irmãzinhas começaram a ter essa loucura para os nossos olhos, e levantar as mãos e passar a interceder pedindo a Jesus para nos salvar com o poder da salvação. E quando nós chegamos na igreja, tanto que Deus, Ele responde a oração. Né? A intercessão que nós fazemos por alguém, um dia você vai colher esse fruto. Eu creio, em nome de Jesus. E quando eu entrei na igreja, que eu disse que era nós, estava eu, que era o baixista, o baterista, era o tecladista. Então, assim, aquilo para elas, eu disse, irmãs, isso é para mover a fé de vocês e vocês continuarem fazendo esse trabalho evangelístico maravilhoso. Então, compensou. E até então, a partir daquele momento, eu comecei a ter experiências com o Senhor. Quer dizer, até os 21 anos, o Senhor ainda não conhecia Jesus, mas tinha algum tipo de religião, ou tinha alguma crença? É aquela religião de costume que todo mundo fala, eu sou católico, mas não era nenhum católico praticante, que para mim não tinha nenhuma razão. Eu sabia que existia Deus, mas era um Deus que eu pintava na minha mente. É aquela passagem que fala, né? A fé vem pelo ouvir, né? Prosseguir em conhecer, né? E Apocalipse fala, estou na porta e bato. O Senhor deu ouvido e através da palavra Deus começou a convencer. Exatamente. Né? E hoje o Senhor toca e adora o nome do Senhor. Exatamente. Dentro desse contexto todo, eu tive várias experiências assim, até mesmo para demonstrar que a presença do Senhor na vida de quem entrega o coração, ela é poderosa. Não há nenhum obstáculo. Um jovem de 21 anos que teve a experiência que tivemos, passamos por isso, vendo o que as pessoas fizeram com você. Uma igreja que sentia dores pelo pecador, uma igreja que sentia até a mesma coisa que Jesus sentiu na cruz do Calvário, os cravos nas mãos, os espinhos na cabeça e os cravos nos pés. A igreja tem que ter esse mesmo sentimento pelo pecador. A igreja tem que sentir no seu coração esse mesmo sentimento. E essas irmãs, por mais que naquela época, e até os dias de hoje, as pessoas olham uma irmãzinha de coquinho, aquela mesmo que vai para o sítio de oração todo dia, de manhã, à tarde, à noite. Essas mulheres fazem uma grande diferença. E elas fizeram uma grande diferença na minha vida. Eu vou falar para você. Sempre está fazendo muita falta, né? Mulheres de oração, mulheres que não rejeitam, não apontam, mas acolhem o pecador. Exatamente. Né? E a igreja tem que ser assim. Eu achava um absurdo aquilo, mas valeu a pena. Eu achava um absurdo, mas o Espírito Santo me convenceu. O pecado ajuda a justiça. Como Paulo em Romanos, ele disse assim, irmã Tassiana, como ouvirão se não há quem pregue? Não há quem pregue, exatamente. Em Romanos 10 fala assim, que a fé vem pelo ouvir a palavra. Como que eu ia ter fé se não tivesse uma irmãzinha como essa para pregar para mim, ou como o presbítero Vanilson, que foi um pai na fé, que eu acho que obreiro hoje, como ele, não tem. Eu estou dizendo isso aqui para você, testemunhando que ele para mim foi um pai. Ele foi na minha casa, me buscava para ir para o sítio de oração, ele estava sempre ali presente na minha vida. E isso foi me restaurando. Teve um apoio. Me teve um apoio, querendo ou não, teve um apoio. Então, essa presença da igreja, essa presença dos irmãos na vida de quem aceita Jesus é muito importante. Entendeu? E hoje não, as pessoas elas não estão preocupadas em passar dores ou noites em claros orando por alguém. Elas acham que você perde tempo, mas não é. Eu estou aqui hoje por pessoas como essas, que sentiram os cravos, que sentiram as mesmas dores pelo pecado. Então já agora nós deixamos um recado para os nossos ouvintes, vale a pena, continue orando pelo seu filho, pela sua filha, né? Por um parente, por um amigo. Eis aí a história do nosso pastor, que através da intercessão das irmãs está aqui, contando seu testemunho. Glória a Deus, pastor. Exatamente. Me diga aqui uma experiência que realmente lhe fez acreditar que estava no caminho certo, que esse Deus era o Deus vivo, poderoso. É verdade. Eu sei que tem várias, mas aquela experiência que realmente
o senhor sentiu que Deus, ele era Deus na sua vida, estava com o senhor? Isso, eu até me seguro para não emocionar, porque Fique à vontade. é maravilhoso quando alguém pergunta isso e como foi a sua história lá atrás, a sua primeira experiência. Eita. Uma coisa hoje que eu percebo que os nossos jovens precisam de ter essas experiências sobrenaturais. E tem muitas pessoas do nosso meio que são muito céticos acerca disso. São muito céticos. Ou seja, elas não estão acreditando mais nisso. Hoje nós estamos com essa mania de receber o Espírito Santo e está recebido. Não. Na minha vida teve que haver uma renúncia. A partir de mim, teve que haver uma renúncia. Não era só o simples fato de um pastor maravilhoso. Eu tive vários pastores maravilhosos que foram homens de Deus. Foram homens presentes na minha vida que oraram por mim, que me experimentaram no Senhor para ver se verdadeiramente essa conversão era genuína. Então eu me lembro de uma história que eu acredito que a irmã Tassiane já ouviu falar do nome dessas duas senhoras também, a Ninfa e Cálita, que faz parte da equipe Obra de Amor. O pastor Gaspar é tudo lá da minha, tudo lá da minha região, onde eles têm aí louvores que cantam no Brasil todo. E uma certa feita, a irmã Ninfa e a Cálita estavam no nosso congresso de jovens, elas louvando o Senhor. De repente acabou o grupo, acabou aquele culto, e eu fui conversar com a Ninfa e a Cálita, como naquela época eu já era líder de jovem, mesmo novo convertido, com 1 ano o Senhor começou a fazer uma linda obra. E eu conversando com ela, ela pode contar as experiências dela. E essas experiências dela, ela disse assim, numa daquelas, ela disse assim, irmão, todas as vezes que eu pedi a Deus para estar comigo, eu chamava ele em uma cadeira do meu lado. Isso se fala nos dias de hoje, parece loucura, né? Hoje tem muitas pessoas que hoje não acreditam. Volte a fazer loucuras por Jesus. As pessoas têm, e Cristo é uma pessoa real. Cristo, ainda que ele está com o corpo glorificado, ele é uma pessoa real. E naquele dia ela me contou uma experiência maravilhosa que aquilo guardou. Ela disse para mim assim, quando o senhor, que é novo convertido, tiver desejo de falar, chama Jesus que ele vai estar próximo de ti e vai te ouvir. Eu falei assim, esse povo é mesmo. E eu mesmo, líder de jovem, ainda tenho experiências. Não é porque eu estou na igreja que eu não possa ter grandes experiências. Tem pessoas que têm 40 anos que ainda não teve uma sequer experiência. Então, assim, naquele dia ela me contou assim, eu tenho esses hinos, são hinos maravilhosos, Ninfa e Cálita, marcaram uma geração. Ou seja, ela falou assim para mim, eu tenho só um pulmão. Como você canta com aquela voz maravilhosa? E ela falou assim, quando eu chamava Jesus para sentar perto de mim, ele me dava inspirações, ele sentava perto de mim. E aquilo ficou marcado. Um dia eu fui para minha casa, novo convertido, e não era daquele crente reclamão não, viu? Porque assim, muitas das vezes hoje o pastor não vai na casa do irmão ou da irmã, o irmão se impede em servir a Jesus. Mas não foi na minha casa, não fez isso. Irmão, não ponha culpa em ninguém, porque a intimidade ela é individual. As nossas intimidades, as nossas experiências, elas têm que ser individuais, elas têm que ser feitas por nós mesmos, nós temos que buscar isso. Como eu disse aqui, não é só um receba, é intimidade, é querer conhecer Jesus. E ele disse que se daria a conhecer por nós, se nós o invocássemos e buscássemos a presença dele. E nesse dia eu estava na minha casa muito deprimido, ia sair para fazer uma corrida, porque eu gosto muito de fazer uma corridinha, fazer um Cooper e tal, né? Naquela época com 21 anos. E estava assim, me preparando, pondo o tênis, pondo a camiseta, regata e tal. De repente me senti uma angústia. Naquela angústia eu me senti uma depressão, será que aquilo, uma tristeza, comecei assim, me deprimir, falei, eu não vou correr. Aí eu me lembrei da voz da Ninfa dizendo isso para mim, chama Jesus que ele vem na tua casa e ele vai te visitar. Eu falei, rapaz, será que isso é verdade mesmo? Eu vou te dizer, o dia que eu aceitei Jesus não foi o dia que eu levantei a mão e fui na frente do altar, não. Não foi quando o pastor estava me vendo que eu levantei a minha mão e disse assim, eu estou aceitando Jesus para todos uma testemunha ver. Não é só isso que Jesus quer. Essa representação é importante de testemunho, mas é de coração. E naquele dia que eu estava deprimido que eu ia correr, eu falei assim, vou fazer aquilo que aquela irmã me ensinou. Hoje tem muitos crentes que falam tanta coisa e não ensinam a conexão. Isso me emociona muito. Aquela época os irmãos te ensinavam a chegar verdadeiramente em Cristo. E quando eu me lembrei da Ninfa falando assim, irmão, chama Jesus que ele vem te visitar. E naquele momento eu olhei para o teto da minha casa e falei assim, olha o jeito que eu falei, já tinha 1 ano que eu estava na igreja. Se esse Jesus dos crentes é verdadeiro e é vivo, já tinha um ano, não quer dizer tempo de igreja, não quer dizer nada. Não quer dizer que eu tenho experiência, não quer dizer que eu tenho relação, não quer dizer. E naquele dia eu clamei, eu olhei para o teto e disse assim,
Senhor, se realmente o Senhor existe, Jesus dos crentes, falei até assim, como aquela irmã me falou que o Senhor existe, eu te convido para entrar na minha casa. E naquele momento, olha, eu falo para você, isso é bíblico, hein? Naquele momento, eu senti uma brisa tão suave entrar dentro da minha casa, uma meia águazinha, desempregado, um menino passando tanta tribulação na vida, morando sozinho. Aí de repente eu senti aquela brisa, aí eu sentei no sofá, no que eu sentei, eu vou dizer para você, para mim não me importa se alguém vai criticar ou até mesmo falar com ela, mas eu senti alguém entrando. Eu olhei no sofá do meu lado direito, o meu sofá ele abaixou, tá certo? Isso acontece em filme. Eu estou contando uma coisa que eu não conto, porque hoje tem muita gente que está dentro da igreja e são céticos. Não acreditam nessas experiências. Deixam de viver Exatamente. esse tipo de coisa porque não tem, né, não dá credibilidade. Está entendendo? Né? Mas eu acredito e já pude viver também experiências parecidas. Você está entendendo? E a gente sabe que existe isso. Não é maluquice, não é invencionismo da Bíblia. Eu convidei, ele sentou, no que ele sentou, eu senti um afago de um pai, um cuidado de um Senhor, que abraçou e disse comigo assim, filho, eu estou contigo. Glória a Deus. Filho, eu estou contigo. Naquele momento, eu nunca senti uma presença tão poderosa do alto da minha cabeça, não é da planta do pé não, começa por aqui. E aí eu percebi o que é o trabalhar de Deus, não é de planta de pé, é da cabeça para baixo. E ele me envolveu com a presença do Espírito Santo, e uma coisa que eu era um cara muito duro. Não chorava fácil. Mesmo, nem parece. Não, eu não chorava fácil. Está vendo quando Deus transforma? É verdade. Eu comecei a chorar. Glória eu comecei a chorar, esboçar sentimentos. Aleluia. E naquele momento eu levantei e disse assim: verdadeiramente eu sei que o Senhor está aqui. E comecei a chorar, andar para um lado para o outro, dar glória a Deus. Uma coisa que eu não dava, muita glória a Deus. Dava glória a Deus. Cheguei no meu quarto, foi a hora que eu aceitei Cristo verdadeiramente no meu coração. Tem muito crente que vem à frente do altar, levanta a mão e fala, eu aceito Jesus na frente de pessoas. Mas no fundo, no seu interior, nunca aceitou Jesus. Nunca aceitou ainda. E naquela tarde de segunda-feira, eu entrei no meu quarto e disse, Senhor, aquele dia na frente do pastor, eu entreguei a minha vida, mas hoje eu entrego a minha vida a Ti, totalmente. Eu senti um poder do alto da minha cabeça quando eu levantei e liguei para o presbítero Vanilson, meu pai na fé. Disse, Vanilson, Jesus está aqui. É coisa de crente maluco. E hoje tem crentes que são céticos por aí que falam, esse cara está meu irmão, ninguém vai tirar essa experiência de mim. Eu disse, Vanilson, Jesus está aqui. Ele começou a falar em línguas do outro lado. Glória. Encheu da presença assim, filho, olha o que é para mim, vai agora porque hoje tem ciclo de oração, vai para a igreja e conta aí. Sabe qual que era o meu desejo? Porque uma pessoa que se converte, sabe qual é o desejo dela? Falar de Jesus para todo mundo. O meu tio passava, porque eu tinha um tio que morava assim, passava, achava que eu estava louco. Aí ele passava do lado, eu, glória a Deus, eu vou falar Jesus que o Senhor, e saí e fui para a igreja. Para resumir, porque o que eu já passei com Deus é muita coisa. Eu fui para a igreja, parecia que eu estava flutuando. Sabe aquele fardo? Eu não sei se os irmãos que estão nos ouvindo hoje já leram um livro chamado O Peregrino. Eu até indico para ler esse livro. Maravilhoso. Eu me espelhei na vida de John Borne. Ele ensinou. Desculpa, eu fico embarcado. É impossível ter uma experiência dessa. Cheguei no fim. Não dá alguma coisa dentro da gente. Eu cheguei no ciclo de oração. O pastor olhou para mim. O que foi, filho? Parecia que eu estava reduzindo. O pastor Leocádio, que hoje dorme no centro. Para mim foi o meu pai na fé. Glória a Deus. A hora que ele olhou para mim, que ele me abraçou, falou, está acontecendo alguma coisa? Eu falei, pastor, Jesus hoje me visitou em casa. Glória a Deus, glória a Deus. Ele começou a chorar. Eu não sei se os irmãos ouviram, o Espírito Santo falou com todo mundo, porque naquele dia, ciclo de oração era cheio naquela época. Era. E ciclo de oração não era só de mulher não, hoje porque é uma moda, mas ciclo de oração é só para mulher não. Naquela época você entrava no ciclo de oração, tinha as irmãs, tinha os homens, tinha os jovens, tinha adolescente. Aí naquele momento a igreja sentiu a presença de Deus. E aí, a partir daquele momento, o Senhor começou a trabalhar a vida e nunca mais. Vou falar para você, eu tive as minhas dificuldades, tropeços tive, mas nunca deixei o Senhor. Glória a Deus. Sabe? Porque Jesus nunca me abandonou, às vezes é a gente que abandona. Então, a partir dessa experiência, dizer para todos que estão nos ouvindo, tem essa loucura, porque para muitos é loucura, chama Jesus para estar contigo, sentar com você, seja amigo dele. Abre o teu coração e você vai ver que a experiência ela é maravilhosa. E daí começou, aonde eu fui batizado com o Espírito Santo. Por quê? Para ser batizado com o Espírito Santo é um segredo. Temos que renunciar
temos que nos consagrar, temos que nos separar. Receba, não Temos que somente. desejar. Desejar, Tudo buscar. começa. O segredo Eu foi. desejo, eu quero. O segredo Você foi. precisa tirar o tiro. Você está entendendo? Não é segredo, é algo que foi nos dado. Ele falou que se nós buscar ele vai se revelar para nós. Ele já se De revelou. maneira nenhuma. Na cruz do Calvário se revelou. Foi onde Deus me libertou de muitas coisas, de prostituições. Pronto, aí onde eu quero chegar. Me diga aí, esse processo depois dessa experiência, né? E foi difícil, ou foi mais difícil, ou foi mais fácil tudo depois de receber o Espírito Santo? Ou já havia um processo? Um processo? Porque às vezes tem pessoas, eu mesmo já conheço, pessoas que ainda estão no processo, né? Que tem algum tipo de vício e um ano de evangélico ainda não conseguiu deixar e às vezes fica triste, né? Mas às vezes acontece. Tem pessoas que deixam de um dia para a noite e tem pessoas que... E como foi? Essa pergunta sua foi muito sábia, porque assim, o processo depende de nós. Porque não é de Deus, porque não tem nenhum processo que é limitado para Deus realizar. É verdade. O poder de Deus não é limitado. O poder de Deus é soberano, ele invade a vida das pessoas. Então, assim, essa questão de experiência, eu não era um jovem que bebia, eu não era um jovem que mexia com entorpecentes, eu não era um jovem, mas porém era envolvido com muita prostituição, com mundanismo, gostava de música, brigava demais, não parece. Era uma pessoa que era muito nervosa, muito raivosa, não tinha autodomínio, não tinha esse autocontrole. Jesus, como Deus é lindo, como muda, né? Que a gente olha para o Senhor hoje, pouco tempo que eu conheço o Senhor, né? Eu vejo um homem tão calmo, tão... É um processo. Então, assim, eu disse, a gente que limita o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. Não é que de uma hora para outra Deus não pode te mudar, depende de você. Depende de você. Depende se você quiser, eu estou num entorpecente, eu mexo com tóxico, eu sou tóxico dependente. Depende de você, somente exclusivamente de você para ser liberto, para ser transformado. O poder de Deus ninguém não pode limitar, mas quem pode limitar só você mesmo. Então Deus me libertou dessas mazelas, dessas devassidões, da parte pornográfica, de pornografia, sabe? Via muita pornografia. Os jovens são... O jovem de hoje, ainda mais hoje, na era digital que nós estamos vivendo, isso é de graça. Antigamente era mais difícil, os jovens iam lá, tinham que arrumar revista para ter isso dentro de casa. Não, e era difícil vender para um jovem de menor. Agora hoje você tem isso livre, aberto, acesso, porque a internet vai te dar isso. Mas assim, esse processo dependeu de mim, exclusivamente de mim. Por quê? Oração, jejum, renúncia. Se não tiver uma vida de oração e de jejum e de renúncia, não adianta nada, viu? Não adianta nada. Não adianta alguém orar por você ou falar assim, receba. Você pode até receber, mas eu vou te dizer uma coisa. Amanhã você está igual um vaso trincado. Você vai vazar, vai fazer a mesma coisa. Depende de você. É deixar o Espírito Santo te tomar. Então, nas orações, o Senhor fez uma coisa linda, onde eu estava com os irmãos, eles me libertaram. Ou seja, o Senhor me libertou. Eu nunca vi uma possessão demoníaca. Vocês já viram possessão demoníaca? Eu já tive a oportunidade de ver algumas. Pois, eu fiquei assim. Particularmente, aconteceu isso comigo. Automaticamente, eu estava orando. De repente, eu senti algo me tomando, me possuindo. Só que Deus é tão maravilhoso que não deixou o inimigo tomar minha mente. E isso é real, irmãos. Eu quero dizer para vocês. Não brinco de Satanás, que Satanás, ele é real. Você que fica atrás de pornografia, você que fica atrás de mentira, o inimigo, ele usa essas brechas para nos possuir, para escravizar a nossa mente. Eu, quando era miúda, eu tive a experiência de ver meu pai muitas vezes possesso. Minha tia expulsava, ele lá se manifestava literalmente. E depois o demônio saía, mas ele dizia, olha, o primeiro bar que ele entrar eu volto. Foi aquela história que o Senhor falou, né? Ele tem que ter um processo de jejum, de oração, para ver uma libertação. Da parte da gente? Exatamente. Ah, mas o irmão vem cá orar. Sim, o irmão vai estar orando, mas você tem que fazer a sua parte. O Jó vai ser do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não vai vir na vida da gente de qualquer maneira. A gente tem que renunciar e buscar a presença do Senhor. Eu sei que não tem muito a ver, mas eu vou aproveitar esse pedacinho que o senhor está comentando, já que vamos falar também para os jovens, né? Em relação a essa situação de pornografia, estou aqui com o pastor, glória a Deus, né? Um tema que tem que ser sabedoria. Então eu gostaria de saber, em relação a isso, o que leva, né? Qual a consequência espiritual que traz para um jovem? Em pequenas palavras, para entender, porque muitas vezes nós estamos vivendo, infelizmente, numa geração e numa sociedade que acha que isso é besteira. A gente está falando coisas que eram antigamente, mas eu, na minha pouca sabedoria, no meu pouco entendimento, acredito que isso
a nível espiritual traz algum mal. Eu digo para você, a pornografia, alguém pode até criticar. Alguém pode até criticar aquilo que eu vou te falar, mas eu não tenho medo de chocar ninguém, não. A pornografia é pior do que um toxicodependente. Eita, Jesus. Ela te vicia muito mais do que você utilizar qualquer tipo de entorpecente hoje. A pornografia ela é tão profunda que ela vai no sentimento da alma. Ela te aprisiona dentro de um calabouço muito escuro, aonde você já não vive mais sem ela. E para se libertar, uma pessoa de pornografia e uma pessoa de toxicodependente, muito mais fácil a pessoa de toxicodependente que mexe com qualquer tipo de entorpecente ser liberta do que uma pessoa de pornografia. E isso então a pornografia, não que as outras coisas não sejam, mas a pornografia para mim é uma causa de muitas mortes espirituais. A pornografia é algo que é maligno mesmo. Para mim aquela brasa tirada mesmo, não vou dizer o inferno, porque o inferno ainda não foi inaugurado, mas mesmo lá onde estão os piores demônios presos hoje, tirado isso e trazido para poder contaminar o homem na terra. Então a pornografia é muito prejudicial. Ela traz feridas na alma, ela traz mazelas, demônios que ficam alojados naquelas brechas. Mas glória a Deus, né? Do mesmo Deus que libertou o Senhor, tem poder ainda hoje para estar libertando você, jovem, que está preso, né, nesta situação. E depois, né, de realmente estar ali firme, como aconteceu essa situação de se tornar um pastor, né? Família, casamento, né? Minha esposa, essa história aí, como foi que desenrolou? Chegar aqui em Portugal. Para deixar claro assim, a questão de ser um pastor, eu nunca tinha essa visão para ser um pastor. Geralmente é assim. Não, eu nunca tive esse desejo. Eu sempre quis fazer a obra e cooperar com os meus irmãos. Isso é sem demagogia. Alguns podem dizer, queria sempre mentira. Porque Deus conhece o meu coração e o que eu vi os meus pastores sofrerem e chorarem por desaforo de pessoas que nem convertidas eram, aquilo tocava no meu coração, dizer, eu sofri assim, que é isso? Esses homens, eles suportavam tanto, eu vi aquilo e falei, não, eu vou ajudar, eu vou apoiar, vou estar junto, mas não, eu não tinha esse, você é um grande pastor, não, de hipótese nenhuma, estou dizendo sem demagogia, o Senhor é a nossa testemunha, o céu é a nossa testemunha, então assim, isso foi um projeto, um plano de Deus. E Deus usou circunstâncias. Querendo ou não, Deus usou pessoas. Deus usou pessoas para abençoar a minha vida, para ser hoje um pastor. Né? A minha esposa, assim, para voltar aqui um pouquinho atrás, para ser um pastor tinha que ter uma família. Exato. Eu já passei muitas tristezas em relacionamentos onde eu já fui traído por pessoas que andavam junto comigo, né? num relacionamento que eu tive dentro da igreja. Né, onde eu me relacionei, me traíram, meu pai pegou a traição, foi coisa sentimental também precisou mesmo Deus trabalhar. Para demonstrar, irmã, que ninguém te tira da presença de Deus quando você tem um foco em Cristo. É verdade. É tudo balela. Aí eu vou sair de Jesus porque está faltando isso, aí eu vou sair de Jesus porque eu não consigo conquistar isso, aí eu vou sair de Jesus porque alguém falou mal de mim, aí eu vou sair. Mentira. Ninguém, quando você está... Você saiu porque realmente ainda não teve aquele encontro, porque quando você tem... Não, convertido, você não deixa. Aquilo doeu muito no meu coração, mas Deus me deu força e disse para mim, filho, fica tranquilo que a justiça é minha, eu vou te dar força. Demais! E hoje a pessoa vive maravilhosamente, oro sempre por ela e sabe, tem um carinho por todos lá da família. Então assim, isso não foi vergonha, doeu, foi uma experiência, onde foi me lapidando como cristão. Ou seja, Deus ele às vezes nos coloca em certas circunstâncias, não que ele queria aquilo para a pessoa, e nem a pessoa que escolheu aquilo, não foi eu estou. Então assim, aquilo demonstrou que não é qualquer coisinha, se o crente tiver necessário em Jesus, ele não sai da igreja não, ele não abandona Jesus, ele permanece se ele for convertido. Exato. Agora se for convencido, pode ser qualquer palavrinha vai tirar ele da igreja, do propósito de Cristo. Aí eu conheci foi a Valéria, depois disso tudo que aconteceu, apareceu a Valéria, voltou para Cristo, a minha esposa. Deus tinha, né, uma mulher de Deus, que também tem um maravilhoso testemunho. Então, quando eu conheci ela, eu não fiquei de balela, não é esse negócio de jovem ficar namorando, esticando, não, irmão. Jovem tem que ter propósito, e namoro tem que ter propósito. Eu não namoro para namorar, não, porque tem que te conhecer, não. É para casar. Então, foi para ela assim, o dia que eu vi ela, comecei a orar, fui até nela e falei assim, irmã, é o seguinte, Deus me revelou algo. Ela achou que eu ia entregar para ela a profecia.
Aí eu entreguei para ela assim, não, irmã, eu estou Foi a sentindo, profecia cumprida. de Deus aqui, porque eu quero namorar com a irmã e quero casar também. Eita, Não quero glória a conversa Deus, não. Eu Deus, já bem sofri, direto, né? eu já sofri isso, mas assim, Eu estou rindo aqui porque eu estou olhando para ela aqui, abençoada, amém. então eu digo para você, foi uma experiência maravilhosa quando eu conheci ela, foi assim, e ela entendeu o propósito. Para ela foi um propósito onde Deus também lapidou, ela me lapidou, Glória a tá? Deus. Eu não culpo ninguém, mas o diabo, se você der brecha, ele vai usar qualquer um, que seja o melhor pastor na vida, seja o cara que se demonstra como o melhor, o mais santo. Se der brecha, o inimigo vai usar a sua brecha. Por isso que a Bíblia fala que aquele que está de pé, Cuide cuidado para para não não cair. Você está entendendo? E ter misericórdia, irmão, porque pode ser eu. E eu olho para a pessoa hoje, eu oro e dou glória a Deus porque a pessoa está de pé. Glória a Deus. Ah, porque fez isso comigo, mas não, irmão. Tomara que se converta e fica firme em Jesus, seja Em salvo. nome de Jesus. E conhecer a Valéria, a mão de Deus me deu essa mulher maravilhosa. Hoje ela me deu 3 filhos, eu tenho 3 filhos maravilhosos, sabe? E nessa questão, eu fui fazendo a obra, pouco a pouco, aonde eu sempre fui presente, mesmo trabalhando, tendo uma vida corrida, estudando, fazendo cursos, e o pastor ligava, eu estava sempre pronto para os irmãos, para as irmãs do ciclo de oração, nunca deixei de estar pronto. Sempre, da mesma forma que eu sou hoje, como pastor, sempre fui na minha terra. No Brasil, onde eu servi o Senhor, e sirvo até os dias de hoje, pela bondade e misericórdia. Então, nesse contexto, me surgiu a oportunidade de vir para Portugal, porque nós tínhamos um programa de rádio na nossa igreja, que é na Assembleia de Deus Missões aos Povos, da onde eu vim, da onde eu fui formado, e lá tem pastores maravilhosíssimos, são pastores, eu vou dizer para você, são pastores, não é de como todo mundo critica sistema, não, são pastores de Deus, homens de Deus que te ensinam a verdade. Ainda tem homens de Deus, né? Exatamente. E aonde eu realmente aprendi a palavra, aprendi o que é ser um obreiro, aprendi a ter temor a Deus. E na rádio, fazendo o programa da minha esposa, eu era o que era o mesário. Ela tinha um programa, depois o programa dela tinha um programa. Aí, um abençoado que a gente conhece há muitos anos, nós falamos com ele pela rádio, ele estava em Portugal e falou comigo, e aí e tal? E surgiu esse desejo, para resumir aqui, surgiu esse desejo, vamos para Portugal com esse propósito, vem cá ajudar a gente a abrir um departamento de missões. Minha esposa fazia parte do Semapinho, ela era responsável do setor lá da nossa igreja, do Semapinho de missões, eu também era o responsável de missões na minha igreja naquela época. Então assim, foi quando ele convidou, e era na nossa igreja, vamos lá ajudar. Só que Deus, ele fala assim, que quando chega o seu momento, a sua oportunidade, Ele vai te dar um sinal. É verdade. Não é porque eu queria, é porque era o propósito de Deus. É o propósito de Deus. Dizer que o Senhor veio para Portugal com a família, com o intuito realmente de fazer a obra. Eu não vim para ganhar dinheiro, não vim trabalhar. Está fazendo a obra até hoje, né? E como já foi dito no podcast passado, muitas vezes nós vamos para Portugal com esse intuito e às vezes, o trabalho, uma coisa ou outra, nós saímos de propósito. Eu louvo a Deus que o Senhor permaneceu até hoje nesse propósito. Eu creio que houve algumas barreiras. Houve demais. Tem a vista. Tem um livro aí da minha esposa, Lágrimas de Missionário, onde ela relatou a nossa vida, só que com nomes simples. No final do ano ela vai lançar. Ela segue também no nosso programa, e a gente não veio, irmã Tassiane, aproveitando esse ensejo, caiu de paraquedas, não. Nós viemos porque fomos convidados, foi um propósito de Deus. Glória a Deus. E nós não viemos para ganhar dinheiro, nós não viemos para ter uma boa vida, não foi isso que eu vim para Portugal. Eu vim para fazer missões. Isso é para todo mundo. Já vai para 12 anos que nós estamos cá, né? E eu vou te dizer uma coisa. Para fazer a obra. Hoje, como nós somos voluntários, temos que trabalhar. Hoje, como nós estamos fazendo a obra, temos que trabalhar. Então, assim, e foi quando reconheceram o nosso ministério, aonde fui levantado a pastorado, aonde o Senhor me separou, eu nunca imaginava chegar até aqui. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E não é por vaidade, não, porque o ministério não é vaidade. Para muitos é vaidade. Para muitos, sabe o que é? É um meio financeiro. Para muitos, é um meio financeiro. Hoje o ministério para muitos é um meio financeiro, mas ainda tem os remanescentes. Tem, em nome de Jesus. Ainda tem os remanescentes. E eu acredito que quando nós fazemos a obra por amor, as outras coisas, Ele vem acrescentando, Ele vem cuidando.
né? E eu louvo a Deus pelo pouco tempo que eu conheço o Senhor e a missionária Valéria também. E eu pude perceber que vocês são bênção, né? Que eu quero saber agora, para estarmos já encerrando, Amém. me diga aí, pensamento para o futuro. Nós sabemos que crente, ele, né, espera a vinda de Jesus a qualquer momento, mas eu creio que ainda existe algo assim, né, que um desejo, não só do Senhor, mas do ministério, da família ainda, que possa estar se realizando. Eu sou muito assim, eu nem sei, que às vezes eu comento com a minha esposa, ela diz assim, você não tem projetos nessa vida? Eu falo, tenho. Está na mão de Deus. Eu digo para ela assim, os meus projetos, como Jesus disse para o discípulo, os discípulos disseram para Jesus assim, mestre, venha tomar café, venha comer pão. Jesus olhou para ele assim, não, nesse momento aqui para mim não é para comer pão, não é para beber. A minha preocupação é fazer a vontade de Deus. Não menosprezando ou fazendo apologia, dizendo assim, eu não vou cuidar da minha família, porque todo dia eu acordo cedo, vou para o trabalho, chego 8h30, venho para a igreja, tento fazer o melhor para eles, viver uma vida digna. O que eu peço a Deus não é ter muito para se tornar ganancioso e nem ter pouco para reclamar. Eu quero ter o suficiente para viver em paz, servindo ao Senhor, fazendo a obra do Senhor. Para terminar aqui, eu queria deixar só um versículo bíblico, que quando eu era novo convertido lá atrás, quando Jesus me visitou lá dentro de casa, em sonho, não foi nem sonho, foi o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que veio até mim, eu dormindo 6 horas da manhã, preparando para a igreja, e aquele crente novo convertido é assim, se não for outro crente, mas estou dizendo, hoje em dia não existe crente assim, antigamente existia muito crente assim, que não deixava você para trás, né? Hoje a maioria você vai, até alguns dizem assim, nossa, esse pastor é muito chato, todo dia fica me convidando para ir para a igreja, todo dia vai atrás de mim. Tem muita gente que não gosta disso mais não. E eu louvo a Deus porque tinha crente que ia na porta da minha casa, enquanto eu não levantava da minha cama para ir para o ensaio dos jovens, ele não saía da porta da minha casa. Presbítero Vanilson, eu vou até repetir novamente, é um homem que eu admirei e admiro até os dias de hoje, porque ele me ensinou a caminhar em Cristo. Esse homem, Deus, peço até que os irmãos orem por ele. Glória a Deus, viu? Glória a Deus. Orem por ele. E, obreiro como ele não tinha, porque ele dava a vida dele pelas almas. Eu acredito. Então, assim, naquele dia, quando ele estava lá buzinando, eu acordei assustado. O Espírito Santo falou para mim, pega a Bíblia. Eu nunca tinha pegado uma Bíblia. Aí eu gritei, vó, me dá a Bíblia da senhora. Ela me deu a Bíblia católica. Aí o Espírito Santo falou para mim, aí eu levantei Eclesiásticos. O que é Eclesiásticos? 3,14. Não, eu nunca abri. Aí eu saí correndo com bermudão, eu sem camisa, naquela época a Assembleia de Deus era bem rígida, você não podia estar de... E eu mesmo assim eu saía lá na vanzinha me esperando. Aí eu peguei a Bíblia e falei, Vanilson, o Espírito Santo falou comigo agora. E ele olhou para mim assim, ele lembra disso, ele vai ouvir, vou mandar isso aqui para ele. Glória a Deus. Aí ele falou assim para mim, o que é? Eu falei assim, eu não sei o que é, só sei que alguém falou comigo hoje, levanta e leia Eclesiastes 3,14. Aí ele abriu, não é Eclesiastes, meu filho. Abriu e leu para mim, sabe o que ele leu lá? Tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se deve acrescentar e nada se deve tirar. Isso faz Deus para que haja temor diante dele. Sabe o que é isso? Estava apontando para o nosso futuro da igreja de hoje. Sabe o que é isso? É eu depender da suficiência de Deus e não ficar ganancioso no meu coração, correndo de um lado para o outro, sem a presença de Deus. Deus falou assim, tudo que eu dou aponta com a eternidade. E tem muita gente correndo, querendo ser rico, querendo ser famoso, querendo ser isso ou aquilo, se esquece da principal parte, que é o Senhor. Irmão, se Deus cuidar de você, pode ter certeza que você vai ser o homem mais feliz da terra. Você não vai ter uma BMW. Não estou dizendo que Deus não possa realizar um sonho. Não estou dizendo que Deus não pode te dar uma melhor casa. Mas Deus vai dizer, se Ele não te der, melhor é a presença do Senhor. Porque ela vai te sustentar e você vai ser o homem mais feliz do mundo. Com certeza. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. E eu queria lhe pedir, né, para estar encerrando, agradeço a sua participação, viu? E estou muito feliz. E, como eu disse no começo, né, sou uma admiradora do seu ministério, viu? E a gente teve agora, antes de gravar, comentando umas coisas. Eu aprendi já mais um pouquinho, porque quando eu estou do lado dele, quando eu vejo ele ministrar, eu aprendo. Amém. Obrigado. E eu creio que vai ter outra oportunidade para estarmos debatendo aqui algumas coisas da Bíblia, eu aprendendo mais ainda. Mas eu queria estar pedindo mesmo, agora para encerrar, uma pausinha aqui de um louvor. Para estarmos encerrando. Deixa eu pegar aqui o violão, né? Pega o violão ali para mim, Fabrício. Alguém pega o violão ali. Então, assim, eu agradeço mesmo, tá?
E vou continuar orando por você, Nome vou de continuar Jesus, orando pela é sua mesmo. filha. Fico muito feliz de ver ela te apoiando também. Ela dessa forma maravilhosa. É assim que tem que ser. Quando você está envolvido nas coisas de Deus, vou dizer uma coisa, não tem pensamento ao contrário. Você pode ver que até Davi, quando a mente dele estava vazia, ele veio pecar. Foi. Quando a mente do crente não está ligada no Senhor, porque a mente tem que ser 24 horas. Que isso, pastor? Não é crente quando a porta fecha, não. Só na igreja eu penso em Jesus. Lá fora eu penso em outras coisas. Não, é 24 horas. Ontem eu vi um pastor, a senhora até falou dele, Flávio Amaral, que eu admiro. Ela falou a mesma coisinha. Ele falou assim ontem, o crente tem que pensar Jesus 24 horas. 24 horas crente, 24 horas Jesus. É Ele que é a razão do meu viver. E Então essa é isso. miúda foi uma resposta de oração. Eu? Nós orávamos, Deus colocou uma ajudadora. Está meio desafinado, mas vamos lá. Vamos lá. Glória a Deus. Por toda a minha vida, Glória a Deus. ó Senhor, te louvarei, pois meu povo é tua vida, Obrigada, Deus. e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, Obrigada, Jesus. que me tira desta cova e me leva até o céu. Caraca, já me foi derramado, Aleluia. vento forte que passou. Pai. Eu já vim ficando os perigos, mas tua voz me acalmou. Tudo a ordem as estrelas, e ao mar os seus limites. Não me vi, eu me sinto tão seguro. Aleluia. Para encerrar agora assim, ó. No teu colo altíssimo, Obrigada, não há Jesus. vergonhos, não há vergonhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, Deus. nem culpas que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade